E explicaremos agora uma intenção geral nos 4 mundos, conforme falamos anteriormente. Quando você começar as bênçãos da manhã, até que você chegue a Baruch She'amar, então você direcionará sua intenção sempre para o nome de 4 letras. Yud, depois Rei, depois Vav e depois Rei, permutando assim para 52 letras, porque este nome é a alma de Asiá, que ele sai da letra Rei última, que inclui todos os 4 mundos Abiyá, e se encontra na última letra Rei, que está no mundo de Asiá. E o nome de 52 letras que sai da letra Rei, ele é a alma de Asiá, que sobe agora para cima em Yetzirá. E também você direcionará ao nome El Adonai, que está em Asiá, como está explicado em nossos escritos. E quando você chegar a Baruch She'amar, até que você chegue a Yod-Zer-Or, então você intencionará para o tetragrama, permutando com Aleph, chegando então a 45, e ele é a alma do mundo de Yetzirá, e sai da letra Vav do tetragrama. E quando você chegar a Yotzer até a Amidá, você intencionará sempre ao tetragrama, permutando Aleph e Yud, que resulta em 63, ele é a alma de Beria, e ele sai da primeira letra Rei do nome sagrado como mencionado. E também você direcionará ao nome El Shaddai, que está em Beria. E depois de você dizer Adonai Sefatai Tiftah, Senhor, abre meus lábios, que é o Kodesh HaKodashim de Beria, como está explicado em seu lugar. E quando você começar na bênção de Avot, então você direcionará sua intenção ao nome de 4 letras, permutando com Yud, que resulta o nome de 72 letras, que é a alma de Atzilut, e sai da letra Yud do tetragrama, como mencionado. E porém você não direcionará cada mundo separadamente por si próprio. O principal da intenção é conectar, entrelaçar e incluir mundo em mundo como é conhecido. E portanto no mundo de Asiá, você direcionará para a intenção mencionada. E quando você chegar a Baruch She'amar, você direcionará para a letra Rei última de nome sagrado, e para o nome de 52 letras que sai dele, e para o nome El Adonai. E você os elevará e os conectará juntos com a letra Vav do tetragrama, que está em Yetzirá, e para o nome de 45 letras que sai dele, e para o nome El Hashem. E assim, quando você chegar a Yotzer, você direcionará para elevar a letra Ei última, aderida com a letra Vav, e a letra Vav aderida com a letra Rei primeira, que está em Beriá. E assim você conectará o nome de 52 letras ao nome de 45 letras, e o nome de 45 letras com o nome de 63 letras que está em Beraia. E assim, El Adonai, você conectará ao nome El Hashem, e o nome El Hashem, você o conectará com o nome El Shaddai, que está em Beria. E quando você chegar à bênção de Avot, você direcionará todos os 4 juntos, incluídos este neste de baixo para cima, até o mundo de Atzilut, conforme mencionado. E depois você direcionará na ordem dos mundos de cima para baixo, depois da Amidá, porque Ashrai está em Beria, e Tefilah le David em Yetzirá, e em Kadosh em Asiá. E você direcionará de cima para baixo como mencionado. E quando você chegar a Kavé El Hashem, você direcionará a todos os mundos como mencionado juntos, de cima para baixo, o oposto de no começo, que era a intenção de baixo para cima. Explicaremos uma outra intenção geral nas 4 partes da oração que estão nos 4 mundos Abiyá, como mencionamos. Acontece que a parte primeira, que é de começo das bênçãos do Shaharit, de Elohai Neshama até Baruch She'amar, que é correção de Asiá, você direcionará para incluir toda a categoria de almas que há no mundo de Asiá, e para elevá-las a Yetzirá, porque isto é o principal de nossa intenção, elevar Mayin Nukvim para cima, e então você direcionará para conectar sua alma e incluí-las com elas. E de Baruch She'amar até Yotzer, você direcionará para elevar todas as almas que estão em Yetzirá a Beriá, e então você conectará e elevará sua alma com eles. E quando você chegar a Yotzer, você direcionará para elevar todas as almas que estão em Beriá a Atzilut, e então você elevará sua alma incluída com elas. E por meio disto é incluída a Shekhinah de todos, e então é feita a categoria de Mayin Nukvim. E assim, na descida dos mundos depois da Amidá até além no Leshabea, você direcionará como isto também. E é necessário agora explicar
o assunto mencionado das elevações de Nefashot, Ruhot e Neshamot, que eles são o principal da intenção da elevação dos mundos em nossa oração, a fim de fazer Mayin Nukvim. E como mencionado na explicação da introdução, parece que também a exterioridade dos mundos podem elevar para cima de seu lugar, por meio da inclusão na interioridade dos mundos, que são Nefashot, Ruhot e Neshamot, como mencionado no texto da introdução. E eis que ouvi de meu mestre, de abençoada memória, este assunto muitas vezes, exceto que há neles coisas ocultas, e eu não lembro sua resolução e sua resposta. E eis na oração de Rosh Hashanah, está escrito que nos dias de semana depois da destruição do templo, os mundos externos não sobem absolutamente, por meio da união que fazemos. E isto é o que está escrito. Eis Erelim clamaram para fora, quer dizer porque eles permanecem do lado de fora, e não há para eles capacidade para subir até Malhut de Asiá, para Yetzira, e para Beria, e até Atzilut. Mas a interioridade de Nefashot, Ruhot e Neshamot, eles sobem sozinhos. E a razão da coisa, por causa da força de nossas Nefashot, e nossos Ruhot, e nossas Neshamot, que eles são de lá, que vem da interioridade, diferente dos anjos, que eles são da exterioridade, e portanto há força em nossa oração para elevar a interioridade das Nefashot e Rushot e Nefashot, mesmo nos dias de semana, mas não a exterioridade dos mundos. Porém, em Yom Tov, Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur e semelhantes a eles, sobem com a Shekhinah no segredo de Mayin Nukvim. E porém, em Rosh Hashanah, a exterioridade não sobe, somente no segundo dia. E mesmo também isto não sobe, exceto por meio de sua inclusão com a interioridade como mencionado. Veja lá. Também em uma vez outra, ouvi, que em dias da semana não sobem exceto a categoria da interioridade das Nefashot, Ruhot e Neshamot somente, porque sobem com a Shekhinah no segredo de Mayin Nukvim, mas em Shabat sobe mesmo a exterioridade dos mundos. E uma vez outra, ouvi de meu mestre esta linguagem. Saiba que em toda nossa oração não estamos elevando os três mundos, Biá com Atzilut, para incluir lá, exceto na categoria das Nefashot, Ruhot e Neshamot, que nestes mundos eles sobem com a Shekhinah. Mas a generalidade dos mundos não estão subindo até a vinda do Mashiach, que seja breve em nossos dias. Porque então se elevarão os mundos eles mesmos, mas agora não há para a generalidade elevação, exceto na categoria das almas, somente com o Malhut. E uma vez ouvi de meu mestre, no assunto do defeito dos mundos, por meio do pecado de Adam Harishon, porque antes que ele pecou, estavam todos os mundos realmente em todos os seus aspectos para cima. E agora nos dias do exílio, mesmo no dia do Shabat, não podemos elevar somente a interioridade dos mundos, e não a exterioridade dos mundos, porque se estivessem subindo a exterioridade dos mundos, estaríamos vendo com nossos olhos as elevações dos mundos no Shabat. Também uma vez ouvi de meu mestre, no sermão do Shabat de Shavuot, que toda a nossa oração nos dias de semana não são exceto para devolver Zeir e Nukvá face a face para baixo em seu lugar. E este assunto acontece automaticamente no Shabat, e o que nós fazemos no Shabat por meio de nossa oração é para elevá-los para cima até Aba e Ima, e que haja também lá a categoria de face a face. E agora explicaremos um outro texto que ouvi de meu mestre, na generalidade das 4 partes da oração, e este é seu assunto. Do início das Brahot até Baru Sheamar, Azia, e de Baru Sheamar até Yotzer, Yetzira, e de Yotzer até fim da bênção de Avot, Beria, e o resto de toda Amidah em Atzilut, e o segredo de Asiá de baixo para cima, e depois a fim de unificar Asiá, que há nela clipote muito duras, com Yetzirá, é necessário unificar primeiro a Keter de Yetzirá com Keter de Asiá, e depois o resto de Yetzirá de baixo para cima. E assim em Beria de baixo para cima. E na primeira bênção da Amidah, que é a bênção de Avot, ela é Keter de Beria, Kodesh HaKodashim, e depois o resto da Amidah, tudo está em Atzilut. E retornaremos e diremos que as bênçãos do Shaharit, de Elohai Neshama até bênção da Torá, eles são correspondentes às bênçãos de Yesod.
e de Rodu até Baruch Sheamar, ele é Keter de Asiá. E depois de Baruch Sheamar é Keter de Yetzirá. E portanto há 13 Baru como o número Ehad, 1, e ele é o segredo de Yud Gimel, 13 recipientes, que há lá em Yetzirá. E depois 18 versículos de louvor, de Yehikevod, que há neles 18 Havayot, de Yehikevod, até Ashrei, e eles são a categoria de 18 bênçãos, de Yesod de Yetzirá. E porque há em Yesod de Yetzirá também partes o fim de Arik Anpin, e de Aba e Ima, e de Zeir e Nukvá, e portanto há 18 Havayot, no lugar de 3 no fim de Yetzirá, no Cântico do Mar, e 13 louvores em Ishtabá, que eles são cântico e louvor. E portanto em Baruch Sheamar há as letras P e Zain, que é 87, para aludir a, em sua cabeça, a ouro fino, porque ele é a cabeça, Keter de Yetzirá. Também, na boca com ele, Gemátria P e Zain. E disse para mim, meu mestre, de abençoada memória, que o que nós dizemos que não subiram para Yetzirá, exceto a interioridade de 3 primeiras de Asiá, para Netzá, Hod e Yesod de Yetzirá. É especificamente no tempo de sacrifícios, mas depois que nós dizemos os cânticos, que então subirá a interioridade das 3 primeiras de Yetzirá para Netzá, Hod e Yesod de Beriá, que agora nós estamos em correção de Yetzirá. Ele direcionará para subir de Malhut de Beriá para Netzá, Hod e Yesod, como Asiá no sacrifício Tamid, que por ser então seu tempo, subiram as 3 primeiras dela, para Netzá, Hod e Yesod de Yetzirá. E já que subiram a interioridade de 3 primeiras de Yetzirá, para Netzá, Hod e Yesod de Beriá, e então se torna Yetzirá como Asiá, que subiram a exterioridade das 3 primeiras de Yetzirá para Malhut de Beriá, e foi diminuída toda a Yetzirá, então automaticamente é atraída a luz para Asiá, e subiram a exterioridade das 3 primeiras de Asiá junto com a interioridade. Resulta então que as 3 primeiras de Asiá, exterioridade e interioridade de Netzá, Hod e Yesod de Yetzirá, e então Hesed, Gevurá, Tiferet de Asiá e Netzá, Hod e Yesod no lugar de Hesed, Gevurá e Tiferet. E assim em Yotzer, quando subiram a interioridade Hormá, Biná e Daat de Beriá para Netzá, Hod e Yesod de Atzilut, então se torna Beriá também como o assunto de Yetzirá. E Yetzirá também subiram a exterioridade de Hormá, Biná e Daat dela, para o lugar de Netzá, Hod e Yesod de Beriá, junto com a interioridade. E Hesed, Gevurá e Tiferet de Yetzirá, no lugar de Hormá, Biná e Daat. E Netzá, Hod e Yesod, no lugar de Hesed, Gevurá e Tiferet, e assim na Amidá, que sobem a interioridade, Hormá, Biná e Daat de Atzilut mais para cima. Então é adicionada a luz em Beriá no caminho, o mencionado acima. Fim da parte 6.